Sejam bem-vindos a mais uma live da Semana Paz de TDAH. Hoje eu vou ter o prazer de receber uma aluna aqui do curso Fazendo as Pazes com TDAH, a Laísa, mãe da Luísa. Laísa, quando você chegar aí, me sinaliza para eu localizar o seu Instagram aqui. E antes de eu chamar a Laísa para conversar aqui, eu quero bater um papo com vocês sobre algo bem importante que tá rolando aí ao longo desses últimos dias. Inclusive eu fiz uma pergunta na jornada TDAH Infantil e Adolescência. Acho que na segunda ou terceira aula, eu perguntei: para que serve uma criança? E muitos pais disseram: serve para amar, serve para cuidar, serve pra gente aprender. A criança serve pra gente proteger. Enfim, as pessoas deram várias respostas. E aí eu vim com uma paulada de resposta e disse: a criança não serve pra nada. Para absolutamente nada. Para nossa sociedade, a criança não tem utilidade. Ela não produz, ela não trabalha, não traz dinheiro para casa. Nada acontece com a criança. A criança, ela não tem que querer, ela não tem que sentir, ela não tem que nada. As pessoas dizem isso para as crianças, não é mesmo? Por que as pessoas dizem isso para as crianças? Porque as pessoas, de uma certa forma, introjetaram essa ideia de que a criança não serve para nada. E prova disso é que muitos pais não validam a existência da criança. Muitos pais não permitem que a criança sinta. Ou melhor, a criança até pode sentir, desde que seja baixinho, desde que não incomode muito. Já vi você aqui, tá bom? Deixa eu ver se você solicitou sua participação. Aqui, ó. Já vi você. Já te chamo. Só vou terminar esse raciocínio aqui. Então, prova disso é que muitos pais não validam a existência dos seus filhos. Eles não permitem que os filhos sintam raiva, tristeza, frustração. Ou até pode sentir, mas desde que seja baixinho, desde que não incomode muito. Engole o choro, menino. Para com isso, que bobagem. Se ele tem boleto pra pagar, que está reclamando. Se os meus problemas fossem esses, meu Deus. Fica tranquilo que você vai crescer. Aí você vai entender o que é um problema mesmo. Você já deve ter ouvido um adulto se referir à criança dessa forma. Ou pior, você já deve ter falado desta forma com o seu filho. O que é bem pior, na verdade. Então, essa ideia de que a criança não serve pra nada, ela pode até ser chocante no primeiro momento, mas ela é uma ideia praticada por muitas pessoas. E o que eu quero que você entenda, mesmo a criança não servindo para nada, ela é um sujeito de direito. A criança merece respeito. A criança merece ser validada na sua existência, no seu sofrimento, nos seus sentimentos. A criança, ela precisa de ajuda, de orientação. Você precisa entender que o seu filho, ele não é sua posse. Você não tem direito de fazer com ele aquilo que você bem entende. O fato de você ser mãe, pai de uma criança ou de um adolescente não dá direito, não te dá o direito de desrespeitar o seu filho, de bater no seu filho, de violentar o seu filho psicologicamente, emocionalmente ou fisicamente. O seu filho é um ser humano e ele merece respeito. E você precisa entender isso. Porque se as pessoas, de uma forma geral, acreditam que a criança não serve para nada, imagina só a criança e o adolescente com TDAH. Que estão o tempo todo ali, ó, desafiando, colocando você para pensar,
colocando você para se questionar. Acabei de ler uma mãe aqui na live. Ela comentou: pelo amor de Deus, socorro, eu não aguento mais a minha filha. E eu entendo. Quero dizer para essa mãe que comentou isso que eu entendo. Porque não é fácil. Não é fácil conviver com desafios diários. A hora que você acha que você vai tomar um ar, vem a onda e te dá um caldo. E aí você levanta e fala: agora vai pra onde, minha filha? Toma outro caldo aqui. E aí você levanta e fala: agora não, agora acabou. Que acabou, toma mais um. E é um caldo em cima do outro. E chega uma hora que você fala: Jesus, amado, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Olha uma outra mãe colocando aqui, ó. Eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. Não existe. Se o seu filho tem autismo, entenda. É o seu filho. Eu amo meu filho, mas eu odeio o TDAH. Esse ódio, ele é em vão. Porque é uma situação que não vai mudar. Transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade são transtornos que não têm cura. Você odiar o autismo, você odiar o TDAH não vai mudar a situação que você vive. Muito pelo contrário, vai piorar. Você não tem que odiar nada, você tem que entender. Você tem que aceitar. Você tem que acolher, direcionar. Agora, veja só. Se você não entende nada sobre o TDAH, se você não entende nada sobre o desenvolvimento do seu filho, você não vai validar a existência dele e você não vai conseguir ajudá-lo. E por que eu tô contando tudo isso? Porque vocês já devem ter visto por aí sobre o cordão de girassol. Quem viu sabe do que eu tô falando. E quem ainda não viu nada sobre cordão de girassol, depois pesquisa, dá uma pesquisada, dá um Google aí, que a galera adora. Dá um Google aí que vocês vão entender sobre o cordão de girassol. O cordão de girassol é um cordão de identificação onde a criança, o adolescente vai poder usar para ter alguns privilégios, né? Então, diz respeito aos transtornos invisíveis. E aí tá uma discussão que eu não tô entendendo nada. Uma discussão de, ai meu Deus, será que o TDAH entra? Posso comprar um cordão de girassol pro meu filho? Olha, meu filho tem TDAH. Eu vou comprar um cordão de girassol pra ele antes de qualquer coisa. Vamos lá. Eu tô meio por aqui, saturada dessa conversa do cordão de girassol. Meu amor, você vai comprar cordão de girassol pra quê? Explica pra mim. Pra quê que você vai comprar? Você sabe como usar? Ou você só vai enfiar na cabeça do seu filho pra ele ficar como se fosse uma medalha? Cordão de girassol não é medalha pra ficar exibindo por aí. Você sabe quais são os direitos do seu filho? Ai, Paula, mas será que o TDAH entra na lei de inclusão, na lei das deficiências, na lei da sei lá do que, quantas leis existem? Gente, existem milhões de leis. E aí é uma lei que diz, a outra lei é criada para fazer essa lei ser cumprida, que daí a outra vem para dar um respaldo para essa que já existe, e essa brilha. Esqueça tudo isso por um momento e se concentre na seguinte pergunta que eu vou fazer. Você entende o seu filho? Você entende o que acontece com ele? Porque se você não entende, se você não sabe nem o que está acontecendo, que raio você vai comprar um cordão de girassol? Pra quê? Pra quê? Vai fazer o que com isso? Vai usar em qual momento? Para quais dificuldades você vai usar? Ah, mas é porque eu vi... Gente, para de seguir a manada. Para de ficar seguindo um fluxo que você nem sabe para onde tá indo. Pensa, analisa a situação, entenda a situação, para depois tomar uma atitude. Não adianta, ai porque sim, ai porque não, é porque eu falei isso, porque aquilo, outro, eu vi no Instagram de um, eu vi no Instagram de outro, eu pesquisei sobre isso, no Mercado Livre tá R$10 o cordão de girassol, qualquer pessoa pode comprar. A questão é, o que você vai fazer com isso? Independente se o TDAH entra ou não na lei que foi sancionada sobre o cordão de girassol, antes disso, a pergunta é, você já foi lá conversar na escola
para fazer possíveis adaptações para o seu filho? Você já estabeleceu estratégias aí na sua casa? Você está sabendo acolher o seu filho? Na hora da raiva, na hora da tristeza? Você está utilizando estratégias e ferramentas para estudar com ele? Você já entendeu por que seu filho come dando voltas na mesa? Ou você acha que só o fato de você colocar um cordão de girassol na cabeça dele, no pescoço dele, vai ser mágico? Vocês realmente acham que nós temos uma sociedade preparada para lidar com cordão de girassol? O povo não vai nem saber o que é. Vai achar bonitinho. Olha que bonitinho esse crachazinho aí. O que é isso aí, mãe? Esse cordãozinho aí de girassol bonitinho. Ele gosta? É jardineiro essa criança? Ah, gente, tem muita coisa que precisa ser discutida antes. Entendeu? Tem muita coisa que você, enquanto mãe, enquanto pai, precisa fazer. Eu sou super a favor de leis. Sou a favor, porque é assim que a gente vai mudando uma sociedade. Ah, mas por favor, faz a sua parte direitinho, tá bom? Faz primeiro a sua parte. E a hora que você tiver feito muito bem a sua parte, aí você vai buscando no externo. Primeiro faz a sua parte. Faz aí na sua casa. Primeiro valida a existência da sua criança. Volta à pergunta inicial dessa aula. Para que serve uma criança? Você sabe me responder? Ou você só tá cansada? Porque se você me falar pra gente amar, pra gente cuidar... Ah, por favor. Vamos romantizar tudo isso, vai? Fácil é amar uma criança que obedece, que colabora. Que coopera. Difícil é amar uma criança que desafia, que tá te testando o dia inteiro. Por favor. Criança não veio ao mundo pra gente amar. Pra gente amar. É também. Mas não é só por isso. Lida com o seu filho como um ser humano que precisa de direcionamento, que precisa de ajuda, que precisa de contorno, que precisa de margem. Ajuda ele a atravessar esse caminho. Antes de procurar cordão de girassol ou sei lá, qualquer outra coisa, vai fazer a sua parte. Mas faça bem feito. Faça muito bem feito. Ai. Dito tudo isso, claro, vou colocar aqui nos comentários para mais informações sobre o curso Fazendo as Pazes com o... Sobre o curso. Não vou colocar tudo, senão vai ficar muito grande. Comenta aqui. Eu quero. Bom, se você quer fazer sua parte bem feita e se você quer ainda ser acompanhada de perto por mim, tendo esses direcionamentos, que é um deles, né, que eu acabei de dar aqui, mas eu dou todos os direcionamentos necessários para os meus alunos, comenta aqui eu quero, para você obter todas as informações, tá bom? Eu vou te mandar um direct, você vai entrar em contato com a minha equipe e vai poder tirar todas as suas dúvidas. Agora sim, eu vou chamar minha aluna querida. Essa reflexão inicial. É que, gente, minha caixa de direct tá lotada com essa coisa de girassol aí, cordão de girassol. Cordão de girassol. Não podia deixar. Oi, querida, tudo Oi, bem? tudo bem, Paula? Tudo e você? Prazer falar com você. Prazer é tudo meu. Desculpa fazer você esperar aí, é que precisava dar esse recado Imagina, pra galera. me esclareceu muitas Que dúvidas também. Tô bom. Quero te agradecer por você ter topado vir até aqui, contar a sua história, compartilhar os seus desafios, as suas dores e também as suas transformações. Muito obrigada. O seu relato colabora muito nas transformações de outras famílias que estão aqui presentes. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu sou super fã do seu trabalho. Graças a você, eu consegui. Estou estudando, cada dia um trabalho, né? Para poder entender mais a minha filha e tá sendo maravilhoso. Que Maravilhoso. bom. Quem não fez o curso, faça, vale a pena. Conta um pouquinho, quem são vocês? Fala da Luísa, conta de vocês e como é que vocês chegaram até aqui. Então, a Luísa, minha filha, ela tem 11 anos, né? Ela foi diagnosticada com TDAH quando ela tinha 5 anos, ainda no jardim. Eu tive uma outra filha e ela desenvolveu uma gagueira. E aí foi um ano assim, ela gaguejando
E tudo aconteceu, eu fui buscar ajuda quando eu pedi ela para comprar uma balinha. Falei, filha, compra um chiclete de morango. Aí ela desceu do carro, foi até o mercado e gaguejou tanto que saiu só morango. Aí quando ela veio com a sacolinha cheia de morango. Foi naquele momento assim que eu falei, minha filha tá precisando de ajuda e eu tô ignorando. Então aí eu busquei ajuda com a psicóloga, né? Ela foi até a escola. Aí na escola ela falou que ela tinha um déficit de atenção, que ela ia primeiro cuidar do emocional e que se realmente ela tivesse um déficit de atenção, ela ia encaminhar para o neuro. E foi assim que aconteceu. Ela viu que realmente ela tinha uma dificuldade e cuidamos do emocional dela, ela melhorou a gagueira e eu fui atrás do neuro, lá conversei com o neuro, fizemos todos o processo, passou pela neuropsicóloga e na neuropsicóloga ela foi diagnosticada com TDAH e o QI abaixo do anormal. Então, de lá para cá, eu vim cuidando com a medicação. E quando foi isso? Isso tem 6 anos. Hoje ela está com 11 anos. E assim, eu aceitei no sentido assim, dela tomar medicação. Foi muito tenso no começo. Realmente, ela parou de comer. Ela foi para o primeiro ano e eu não dava medicação direito, porque ela não comia, ela ficava estressada, ela chorava. E eu falei assim com meu marido, vamos buscar uma outra opinião. Fomos no médico até em Goiânia, né, que eu sou do interior de Goiás. E o médico realmente falou assim, não, ela tem TDAH e ela precisa tomar medicação. E o médico lá da sociedade foi muito certeiro. Então, assim, de lá para cá, eu vim buscando conhecimento, sabe? Assim, conhecimento, mas a gente estuda, pesquisa, mas não é assim essa coisa às vezes de entrar na sua cabeça, de, não sei. E o ano passado, eu entrando no Instagram, passou você. E você falou assim de uma forma tão clara, tão fácil de ingerir assim, que eu falei, peraí, deixa eu seguir. E foi aí que eu comecei a te seguir. Eu sou fã do seu trabalho. Você fala de um jeito tão fácil, tão. Tá descrevendo a gente. Tudo que a gente está passando, sabe? Então, assim, aí de lá para cá eu venho te seguindo e sou sua fã. E quero te agradecer por todo o conhecimento, que é um dom de Deus, que Deus te deu. E esse ano, né, eu estou na turma 14 fazendo o curso. Estou terminando e vou começar a fazer novamente, vou revisar novamente, agora vai ser com meu marido. E está sendo muito, muito mais fácil eu poder entender como que funciona as ações, não, assim, os prejuízos, as características. Eu falei, meu Deus, como que é? E realmente a gente tem que buscar conhecimento. Aquela parte do primeiro curso que você fala da gente, daquela. Tudo está na gente, tudo começa pelo nós pais. Então, assim, está sendo muito, muito bom mesmo. E você tem o diagnóstico há 6 anos, certo? Isso. Uhum. Olha só, né? Eu achei interessante isso, porque com certeza ao longo desses 6 anos você buscou muita informação na internet, não sei se leu livros, não sei como é que você buscou essa informação, mas tenho certeza que você não ficou parada aí esperando a coisa acontecer. E por que que agora, neste momento, a Luísa com 11 anos, você achou que era o momento de você fazer um curso sobre TDAH? Porque você poderia ter pensado, eu já tô aqui no meio do flow, aqui já tô entendendo mais ou menos como é que é. Porque Que chegou os desafios, né? Da pré-adolescência. Ela tá aqui observando, vendo que eu tô falando dela. Chegou um momento assim desafiador deles desafiar e às vezes eu questionar assim, nossa, mas será que realmente ela é do TDAH mesmo isso? Será que essa dificuldade, porque quem acompanha, às vezes, as coisas que eles gostam de fazer, eles fazem com a maior facilidade, é uma coisa mais sim. incrível. E aí veio o desafio, ela está com 11 anos, está entrando na pré-adolescência, ela começou a me desafiar, começou a fazer coisas que antes ela não fazia. E eu falei assim, gente, eu acho que realmente eu preciso fazer o curso, eu preciso entender a Luísa, eu preciso entender o que acontece. E foi aí que eu comecei, falei, não, eu preciso fazer o curso.
eu preciso, porque eu já estava assim no meu limite. Esse eu não aguento mais, não aguento. Porque eu vi que não era só medicação, porque quando, desses longos 6 anos, realmente eu achava que a medicação controlava tudo, ó a minha cabeça, né? Falta de conhecimento. E não é. Assim, a Luísa, ela já fez ela já fez com a psicopedagoga, ela já fez a terapia ocupacional, fonoaudióloga, que ela, quando ela está emocional, ela começa a gaguejar. Então, ela fez tudo isso já, sabe? E aí eu acho, realmente eu falava assim, ela já tá fazendo isso então tá tudo certo, tá na mão deles, mas não é. É igual você fala, os filhos, a maior parte passa com a gente. Então a É gente verdade. tem que saber lidar, a buscar conhecimento. Então foi realmente aí que eu percebi que eu precisava. Eu precisava me entender, eu precisava me ajudar, porque é que eu falo que a gente precisa conhecer a gente para a gente poder passar da gente. E muitos filhos refletem na gente, é realmente isso. No seu curso eu pude entender isso. Então, Uhum. assim, muitas coisas eu analiso antes de fazer, de agir, que antes eu não fazia. Que eu achava que ela estava ali me desafiando, que ela estava ali me provocando. Mas não é. Como era antes? Dá um exemplo. Eu antes, assim, por exemplo, eu falava assim, eu vou citar uma coisa que ela gosta muito de fazer. Ela ama dançar. E eu falava assim, Luísa, por que para dançar, para cantar, você faz as coisas direitinho? Por que você não para aqui para estudar? Por que você não concentra aqui para estudar? E você não vai, você fala para mim que você não consegue, que você está me enganando, você está com safadeza. Eu falava isso para ela, porque não entrava isso na minha cabeça. Por que as coisas que ela gosta, ela faz bem, as coisas que mas aí eu não entendia que, sabe? Esse é um exemplo assim bem É um fácil. clássico, né? É o Esse é um clássico. clássico. Porque é Aham. claro que a criança com TDAH, ela apresenta algumas dificuldades. E os pais ficam sem entender. Ah, apresenta dificuldade para estudar, mas para jogar videogame, para dançar, para brincar, não apresenta nenhum tipo de dificuldade. Como se a dificuldade precisasse estar presente em todas as Isso. esferas, né? Uhum. E não é. Então, assim, e realmente esse ano, o ano passado, eu fiz aquela sua jornada, aí não deu para mim poder fazer o curso. Mas aí agora eu falei, não, vou fazer e tô fazendo e tô amando, tô terminando e vou começar novamente a revisar. Que legal. E você já vê mudanças na sua postura, por exemplo, essa mesma Demais. situação. Hoje, o que que você olharia para essa situação e você ia pensar o quê? Eu falava, pensasse assim, nossa, como falta conhecimento, né? Como que a gente deixa chegar a esse ponto? Eu falo assim, mas não culpo muitas vezes as pessoas porque a gente realmente não tem um conhecimento, né? E muito eu vejo que hoje eu entendo assim, quando eu olho uma criança, a minha filha é supervisionada, né? Tem situações assim que a gente está na minha família e ela é quieta, às vezes ela tá assim, eu entendo que ela tá. Eu só falo assim, não, deixa ela quietinha. Eu já não julgo mais como eu julgava, que eu achava que ela fazia porque ela queria. Então, às vezes ela toma medicação, às vezes ela dá uma irritabilidade. Eu já entendo que é da medicação. Às vezes ela tá, o dia que ela não toma medicação, ela fica. Eu falo, não, deixa ela, eu já conheço. Então assim, isso já me mudou muito em questão disso, de saber diferenciar, sabe? E às vezes não, até o nosso contato, hoje eu olho para ela, eu falo assim, nossa, assim, comigo mesma, eu peço, filha, desculpa, no meu interior, assim, eu peço desculpa porque eu não tinha um conhecimento, mas eu tô buscando para poder ajudar e para a gente viver melhor. E é isso. Ah, que lindo isso. E você sabe que é tão importante o conhecimento, porque numa dessas vou pegar novamente esse exemplo que você deu. Ela gosta muito de dançar. Se você começa a criticar, porque não é possível, você gosta tanto de dançar, faz isso tão bem, mas para estudar não faz. E você começa a colocar isso em jogo, que é uma coisa que não precisa estar em jogo, a criança, quando ela ouve aquilo,
ela começa a se achar incapaz de fazer até aquilo que ela gosta. Exatamente. Ela já nem se sente validada naquilo que ela faz tão bem. E aí isso começa a fragilizar a autoestima. Realmente, Eu falo ela isso. estava com a autoestima muito fragilizada antes de eu fazer o curso, antes de ter as ferramentas que ela tinha realmente. Muito. É, porque a gente começa a criticar a criança sem saber, né? E as comparações, né? Sem querer, a gente faz as comparações com outras crianças e isso é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim É mesmo. muito ruim mesmo, porque cada criança é única. Cada criança tem as suas necessidades, as suas potências e as suas fragilidades, e a gente precisa enxergar isso. Quando um pai, uma mãe critica o filho e não nutre aquilo que ele tem de bom, essa criança ela passa a se achar somente aquilo que ela tem de ruim. Ela traz para o que ela tem de ruim como uma verdade absoluta. E não pode ser assim, na verdade, né? Agora, quando a Luísa, por exemplo, mostra que ela gosta de dançar, que ela tem habilidade, que ela gosta disso, você tem, com o conhecimento adequado, você tem capacidade e habilidade de nutrir isso que ela tem de bom. E isso é muito libertador. Verdade. Ela, tanto que eu coloquei ela novamente, né, com a psicóloga, foi até o neuro que pediu para colocar para trabalhar isso mesmo, e eu resolvi colocar para me ajudar. Até mesmo com relacionamento na escola, porque as crianças que têm TDAH, eles ficam, né, mais na dele, não se relaciona. E eu pedi isso muito para ela, falei assim, eu quero trabalhar esse autoestima, que eu vejo que ela tá com a autoestima em baixa. E eu quero isso, eu quero que ela, sabe, se Desenvolva. desenvolva. Então, assim, é muito, muito importante esse conhecimento que eu busquei e estou buscando com você, porque é igual até minha consulta com o neuro que eu tive semana retrasada, que é daqui da minha cidade, foi uma consulta diferenciada. Eu tinha o que perguntar, eu tinha que tirar minhas dúvidas. Ele sabe, ele até te acompanha. Eu falo, ó, eu sou fã dela, você tem que seguir, porque ela me ajudou a entender. Ela me ajudou e está me ajudando, não só eu, como outras pessoas. Então, assim, eu fiquei quase uma hora no consultório, cerca que às vezes eu ficava só 15 minutos dele passar a medicação e eu falar que ela tá assim, assim. Não, foi muito gostoso, assim, tá sendo surreal. Assim, surreal. Olha que importante isso que você está dizendo. Com o conhecimento que você adquiriu, você mudou até a consulta com o neuro, Até porque a você consulta. chega com repertório, você chega com perguntas, você chega dizendo, olha, quero entender isso, quero entender aquilo, por que isso, por que aquilo. Isso faz muita diferença, realmente. Eu acho que isso é muito Fez incrível. demais, Paula, fez demais. Então, assim, eu tô tentando, não, tô fazendo, buscando conhecimento mais para mim poder ajudar ela mais e mais, que eu quero que ela, ó, quem me conhece, Vou. umas amigas me acompanhando, todo o meu processo, sabe? A minha luta diária, meu esposo que me apoia em tudo, que às vezes ele não assistiu o curso, mas ele vai assistir, eu já falei. Já pedi. Que até algumas coisas que eu falo, ó, você tá vendo que tá acontecendo isso e isso? É característica, é um prejuízo do TDAH. Ele só fala assim, ah, mas ele não assistiu, então ele não tem um conhecimento. Mas eu falo, calma aí, vai dar certo, sabe? Então, e nós pais, eu falo que a maioria de nós pais somos muitos ignorantes, não aceitar. Aceita. Aceita seu filho viver melhor, seu filho ser feliz realmente. Se vai tomar medicação, eu sei, minha filha toma, eu sou a favor da medicação. Eu fiz o teste, ela se a medicação, ela teve muitos prejuízos, principalmente escolares. Então eu sou a Olha, favor. o médico que você falou tá aqui, ele acabou de dizer aqui, ó. Eu estou aqui acompanhando, viu? Estão falando de mim. O Ele doutor sabe que eu Paulo. sou fã, ele sabe. Fala, não, ela Ai, é. que Eu sou fã. legal. Então, eu até perdi o que eu tava falando. Ai, eu fico tão Você estava falando emocionada, sobre Paula. aceitação.
Isso, então eu falo assim que nós pais temos que aceitar. Eu aceito que a minha filha toma medicação porque ela precisa. Ela toma também, ela é ansiosa, então ela toma uma medicação para tirar a ansiedade. E sempre que eu puder ajudar ela em tudo que eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Porque eu quero que ela flua. Se Uhum. depender de mim, do meu conhecimento, eu vou buscar mais e mais e mais. E na verdade, você vai conseguir. Você vai conseguir fazer com que a Luísa voe lindamente por aí. Porque você está sendo um ótimo GPS para a vida dela. A criança sozinha, ela não tem condições de buscar conhecimento. Ela nem sabe. Eu costumo dizer que as crianças elas são muito fragmentadas. O que eu quero dizer com isso? No curso até tem uma aula onde eu falo sobre isso, né? Que cuidado com os rótulos que você dá à criança. Quando você diz que a criança ela é terrível, a criança ela se sente terrível e ela introjeta essa ideia e ela passa a agir como tal, porque ela é fragmentada. A criança ela não consegue fazer o filtro das coisas. Então, um exemplo. Uma criança que todas são, né, na verdade, salvo algumas escolas bem específicas, mas a maioria das crianças estão inseridas num modelo de aprendizagem conteudista, que avalia através de notas, provas, lição de casa e tudo mais. A criança que não vai bem na escola, ela fragmenta e ela acha que ela não vai ser boa em nada nessa vida. Porque ela entende que as notas revelam todo o potencial daquela criança. É como se as notas escolares, as tarefas, o boletim resumisse aquela criança como um todo. E não é assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem o conhecimento, quando você sabe, olha, como você disse que você dá uma sinalizada para o seu marido, e isso é característica do TDAH, ela está agindo assim por conta das funções executivas, por exemplo, da falta de regulação emocional, por exemplo. Vamos ajudar ela. Não é teimosia, não é não é falta de limites, não é falta de educação. Vamos orientar, vamos dar margem para ela. Quando você mostra isso, você não está fragmentando a sua filha, muito pelo contrário, você está agregando. Você está tendo esse comportamento inadequado neste momento, mas você não é esse comportamento inadequado. Esse comportamento inadequado não te define. E isso é muito importante para a Luísa e importante para as relações de vocês. E só para dar um exemplo, hoje mesmo, de manhã, eu dei a devolutiva de uma avaliação neuropsicológica que eu fiz, e aí eu estava falando sobre organização, planejamento, e aí o pai disse: Ah, eu percebo mesmo que o meu filho é muito desleixado, sabe? Ele não tá nem aí, ele faz de qualquer jeito as coisas. E aí eu olhei para ele e falei: ele não é desleixado. Só que ele tem um prejuízo cognitivo, que esse teste aqui demonstrou, que mostra que ele não tem organização e planejamento para fazer as coisas. Então, ele não precisa de alguém que fique criticando, ele precisa de alguém que oriente, que faça junto. Só que quando a gente não tem conhecimento, a gente olha mesmo para a criança e acha que é desleixada, né? É verdade. Acha que a criança não quer estudar, que a criança é preguiçosa, que a criança tá testando os limites, tá fazendo para me provocar, tá dançando lindamente, mas não senta 20 minutos para fazer lição de casa. Que negócio é esse, né? Isso que você falou sobre da escola, nossa, foi muito, muito importante para mim nessa uma parte do curso, que a escola nunca deve ser importante para você do que para o seu filho. Nossa, isso caiu para mim assim ó, como uma Serviu para sua vida. mas porque eu queria que ela fosse igual aos outros, eu queria que ela continuasse igual aos outros e ela estava na escola pública e depois ela foi para particular.
Tanto que eu mudei ela de escola particular. Hoje ela está numa escola que tá me dando suporte, que tem as psicólogas, que na sala de aula ela estuda normal, mas quando é das provas, as psicólogas levam ela para um outro lugar, não só ela, como as crianças, né? Tipo uma biblioteca, onde que não tem outras crianças falando e tal. Eu achei isso muito importante, sabe? Para mim. Tanto que esse ano, na parte das notas, quem fazer o curso vai ver que você fala, ela realmente foi com nota baixa. Eu não briguei, não falei que era sua obrigação, porque eu já tive a orientação. Eu falei, sério, filha, você foi? Eu falei, não, então tá bom. Aí o que eu fiz? Eu peguei e mandei uma mensagem para a escola. Falei assim, olha, a Luísa foi com nota baixa. Por acaso ela foi para a biblioteca? Eu não sei se é um caso certo ou não da escola, mas pelo menos o caso da Luísa está sendo muito importante nessa parte da prova. Ela falou assim, Laísa, não, ela não foi porque a psicóloga que acompanha viajou. Eu percebi pela nota baixa, sabe? Olha só. Ela tirava 7, 8 e ela tirou 6 na prova de matemática. E ela tem uma certa dificuldade. Tem acompanhamento com professora particular, ela tá até na live. Ela, desde quando eu comecei com a Luísa, quando eu descobri que a Luísa tinha TDA, até então ela faz com a mesma professora, que é minha amiga. Então, assim, ela já conhece a Luísa. E aí na escola ela falou assim, realmente, mas essas provas que ela tirou nota ruim, a gente vai pôr ela para fazer novamente. Eu falei assim, não, eu quero que ela faça, se ela puder fazer. Então, assim, esse suporte da escola, eu tô tendo, sabe? Às vezes eu poderia até, não tem assim até então o que questionar a escola. Eles estão me ajudando de acordo com o que eles podem. Realmente não tem tanto conhecimento, tanto, mas estão buscando. E é Uhum. isso, sabe? Então, eu sempre olho eu sempre estou observando nos detalhes, nas coisas que ela faz, para me poder ajudar ela, às vezes indiretamente, às vezes que ela não se sinta assim, às vezes não tem aquele baque, nossa, sou ruim, eu sou, sabe? Não sei, eu tento, não sei se eu tô certo ou não, mas é a forma que eu. Olha, Laís, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito, até vi aqui que enquanto você estava falando, algumas pessoas comentaram: ai, que bom seria se a escola tivesse preparo, que bom seria se. Que bom seria. Mas esse que bom seria vai passar 200 anos e a gente vai estar aqui, ai, que bom seria. Olha, 200 anos depois e ainda não aconteceu. Então, na verdade, as escolas realmente poderiam estar mais preparadas? Poderiam. Os professores poderiam estar mais capacitados? Poderiam. Mas é muito fácil a gente jogar essa responsabilidade na escola e nos professores. Um professor que não é capacitado é como um pai que também não está capacitado para orientar aquele filho. Ele não faz por mal, ele faz aquilo que ele aprendeu na faculdade. Você que é pai, mãe, não você, mas porque você já fez o curso maravilhosa, mas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, quando grita, quando bate, quando acha que pôr de castigo vai resolver alguma coisa, você acha que tá dando certo. Você acha que, ai, vou fazer isso, porque, ó, isso aqui é minha cartada de mestre, vai dar certo. E não dá certo. Só que todo pai, toda mãe erra tentando acertar. A escola também. A escola também está tentando acertar. Para a escola, é interessante que o aluno se desenvolva bem. Para a escola, é interessante que o aluno tenha amigos, se relacione bem com os seus pares. Quando isso não acontece, muitas vezes a escola também não sabe o que fazer. E aí, eu acho que você falou algo, tem algo no seu discurso que eu acho extremamente importante, e é justamente isso que eu acredito, né? Tem duas coisas que você falou que é muito importante. Você citou uma fala minha do curso, onde eu falo: a escola jamais pode ser mais importante para você do que para o seu filho, porque eu acredito isso mesmo. Tem pais que fazem a lição de casa para os seus filhos. Eu acho isso um absurdo. Não pode ser mais importante para você. Seu filho não vai desenvolver um senso de responsabilidade na vida. Claro que você vai ajudar, você vai orientar, mas você não vai fazer pela criança. E isso causa. Que bom que você se sentiu
liberta desse peso, porque é assim mesmo. A intenção é essa. É que você dê o apoio, você dê o suporte, mas que você também permita que a criança faça por ela mesma. Então, isso que você falou é muito importante. E o segundo ponto que você trouxe aqui, assim, que eu acho super relevante ressaltar, você teve acesso a uma informação, você teve acesso ao curso, está tendo, na verdade, terá por um ano, então vai poder repetir quantas vezes você quiser. Você teve acesso ao curso, você teve acesso à informação, ao conhecimento. E isso te deu poder para utilizar a informação a seu favor. E eu acredito no poder que isso causa na vida das pessoas. Eu não acredito em escolas prontas, mas eu acredito nessa escola que você está falando aí, na escola que está disponível a ouvir, a construir melhores estratégias, a entender o que essa mãe está falando, o que essa mãe está trazendo de informações importantes, o que essa mãe está trazendo de informações sobre essa criança. É nessa escola que eu acredito. A escola pronta, que tem todas as adaptações prontas, ela não existe. Não. Agora, existem sim bons profissionais que, mesmo sem saber como, eles estão disponíveis a ouvir os pais, a ouvir a criança, a fazer adaptações, a testar possibilidades. Agora, se os pais também não estão capacitados para essa conversa, como é que vai fazer, não é mesmo? É verdade. Isso é verdade. Nós, pais, tem que buscar o conhecimento e o autoconhecimento de si. Exatamente. Não adianta você exigir se você... Eu mesmo não saberia se eu não tivesse feito o curso. De jeito nenhum, não sabia. Não estou fazendo marketing, não estou fazendo nada. Eu falo que o curso foi importante para minha filha entender ela, sim, mas foi para mim entender que eu preciso estar bem, eu preciso me entender para me poder ajudar ela. Porque não adianta ela falar, ela tem que TDA e dar medicação, igual eu fiz nos outros anos, e deixar a vida. Não é assim. Não é assim. Não é assim. E eu vou um pouquinho além, viu? Utilizando também o exemplo que você deu da consulta com o neuro, né? Que você disse que essa última consulta foi totalmente diferente, porque você soube fazer perguntas, você soube fazer questionamentos. Gente, é assim. O médico, ou o psicólogo, ou o fonoaudiólogo, ou o psiquiatra, o neuro, enfim, qualquer médico, qualquer especialidade da área da saúde, ele está ali trabalhando todos os dias, com os mesmos temas. Ele está ali vendo aquilo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, várias vezes por dia. O médico, assim como outros especialistas, às vezes eles usam termos que para ele, na cabeça dele, tá normal, tá compreensível. E aí, se você, que é mãe, pai, que não tem esse conhecimento, que para o outro pode parecer óbvio, mas para você não é, e tá tudo bem, porque não tem que ser óbvio. Mas se você não souber fazer as perguntas adequadas, você vai ficar com dúvida. Exatamente. Porque o médico, ele tá fazendo ali, ó, o arroz com feijão todo dia. Para ele, aquilo é óbvio. E ele não sabe que para vocês não são óbvio. Ele não sabe que ele precisa explicar de uma outra forma, que ele precisa usar outra terminologia para deixar claro. Se o pai e a mãe que está ali na frente do médico, na frente do psicólogo, eu, por exemplo, faço avaliação neuropsicológica. Para mim, funções executivas, raciocínio, memória, atenção, organização, planejamento, isso para mim, eu faço isso todo dia. Eu falo esses termos todos os dias. Se eu falo funções executivas, e aí eu vejo aqui uma cara de interrogação. Eu falo, você entende o que são funções executivas? Então vamos parar, vou explicar para você o que significa. Mas se você não percebe isso, você vai seguir numa conversa, a chance de um pai e uma mãe sair com dúvidas é muito grande mesmo. E se você não tem, é o mínimo do conhecimento. Não é que, nossa senhora, você precisa ser
um profissional da área, você precisa fazer uma faculdade. Não, mas se você não tem um conhecimento que é bom, básico, porém muito bom, para fazer as perguntas que precisam ser feitas numa consulta, você sai de lá e aí vai aonde? No maldito do Dr. Google. Né? Verdade. Quantas vezes você já foi lá no Dr. Google? Ah, várias vezes. Ai, muitas vezes, quem não vai? Realmente é isso mesmo que você falou. E aí, gente, fica muito mais difícil, porque aí eu sempre vejo, né, muitas pessoas reclamando. Ah, porque o médico fez consulta em uma sessão, ou fez diagnóstico em uma sessão. Ah, porque o médico ele pode fazer isso. Ele pode fazer o diagnóstico em uma sessão. Se ele conseguiu entender, se ele conseguiu conversar com essa família, se ele conseguiu montar ali o quebra-cabeça, uma imagem, ele pode fazer um diagnóstico em uma sessão. É mais arriscado? É ousado, eu diria. Mas, dependendo do conjunto de sintomas que a criança ou adolescente apresenta, dependendo da intensidade, da frequência, ele pode. Agora, o que acontece com muitos pais? Chegam lá, e aqui, ó. Espero o médico avaliar, mas assim, os transtornos mentais, eles não são avaliados auscultando o coração, vendo a pressão, olhando o exame de sangue. Não é assim, né? Não é, realmente não é. E é assim, quando uma coisa assim que nós pais, quando a gente decidimos dar medicação, por exemplo, pessoas que estão fora, que não entendem, que não têm o conhecimento, hoje eu nem me importo mais, porque eu falo assim, nossa, eu tendo conhecimento e eu tô cuidando, então é o que vale para mim. No começo, muitas pessoas conhecidas me criticaram, você vai dar medicação, ela não precisa, é de criança, não sei o quê, pá. E foi entrando na minha cabeça. E aí chegou um momento que eu falei assim, poxa, eu tô fazendo bem para minha filha. Eu levei minha filha no neuro, levei minha filha com a neuropsicóloga. Eles têm um conhecimento, eles estudaram para isso. Se falarem que ela precisa, por que não? Então, assim, eu cheguei a fazer teste com ela com medicação e sem, e realmente ela precisa e ajudou e ajuda. Ela não. A vida dela melhorou bastante. Ela precisa da medicação, por exemplo, que eu sou a favor de tomar medicação, que ela toma Ritalina, ela já tomou Vevan, já passou pelo Concerta, hoje ela toma Ritalina, LA. Então ela precisa para ela concentrar, não só na escola, mas no dia a dia dela, para ela assistir uma televisão, para ela ler um livro, para ela brincar, ela precisa. Não é só para a escola. Acho que pra escola. É isso mesmo. E sabe o que acontece, Laís? A criança, o adolescente com TDAH, eles muitas vezes desenvolvem outras comorbidades, como, por exemplo, a depressão ou a ansiedade, não é por tristeza. O adolescente com TDAH, ele não deprime por tristeza. Ele deprime porque ele tá cansado. Ele tá exausto. Então, isso que você falou agora é muito importante. A Luísa, ela tem TDAH o tempo todo. TDAH não dá pausa para a vida dela. E aí, se ela não consegue assistir uma televisão, brincar, os pensamentos não param, o movimento também, a agitação, ela não tem paz. Chega uma hora que a própria criança se cansa dela mesma. É tipo assim, eu não aguento mais essa cabeça. Eu não aguento mais ser desse jeito. E aí essa exaustão faz com que o adolescente muitas vezes desenvolva depressão. Olha que interessante. Nem eu. Então não é tristeza, né? A gente acha que é a tristeza. Não, é o cansaço. É o cansaço de um cérebro que não para um minuto. Isso precisa estar na conta quando a gente vai tomar decisões. É fácil você de fora olhar e falar, vai dar conta, essa criança vai dar conta. Ninguém sabe o que essa criança está passando. Ninguém sabe o que é
Adultos têm mais, a gente ouve mais relatos de adultos com TDAH, né? Mas assim, uma criança com TDAH vai montar um quebra-cabeça, com tratamento é de um jeito, sem tratamento é outro. Com tratamento consegue executar a tarefa, sem tratamento fica lá o dia inteiro e não monta 3 peças. Isso é cansativo, isso é exaustivo. Chega uma hora que a criança não aguenta mais. Então, como você disse, é fácil as pessoas ao redor julgarem, né? Olha que coisa feia que você está fazendo, que mãe doida, olha só, medicando uma criança. Mas ninguém sabe o que você passa, o que você vê a Luísa passar, só vocês sabem. Uma coisa que você no seu curso, não vou falar, né? Pode falar, Mas muito, não tem, pode dar spoiler. muito sobre a compulsividade. E eu falei, olha só, e eu fui observar isso na Luísa, sabe? Quando às vezes ela está sem a medicação, ela não está com, um exemplo, ela não está com fome, mas ela veja a necessidade, está mastigando, comer. E eu falei, Deus, olha só, eu achava que era porque era da fase, que porque ela estava com fome, é porque ela era daquele jeito, e não é. É um prejuízo. Agora eu confundi. É um prejuízo, é um prejuízo. Uma coisa também, Paula, que eu fico tão encantada. Na parte do curso você fala pra gente, falar para as crianças que têm TDAH. Sim. E aí? Eu tinha falado indiretamente para Luísa. Às vezes eu não falava para ela, eu falava com alguém. E ela é esperta, ela é muito inteligente, ela ama estudar. Por mais às vezes que a dificuldade que ela tem, ela ama estudar. E ela ficava ligadinha. Aí nesse curso, nessa parte do curso, você falou assim, chama a criança para ela ver. E eu chamei. E você, nossa, aquilo ali eu cheguei a arrepiei. Ela falou assim, mãe, tá falando de mim? Olha só. Eu falei assim, Luísa, tá falando certo? Ela falou assim, tá, ela tá falando de mim. Eu achei aquilo ali, falei, nossa, olha só, a gente acha que eles não entendem, não sabem, eles sabem Eles sim. entendem Eu tudo. fiquei, falei, meu Deus, que facilidade. Ou às vezes eu queria abordar, mas não conseguia. Na parte do seu curso, você deixa isso muito fácil, de uma forma assim que. Ó, e realmente essa parte me deixou encantada, porque eu falei: olha só, ela falou assim: ela tá falando de mim, ela tá falando de mim. Olha que legal. E o quanto que é importante ela se reconhecer, né? Porque Uhum, pode ter certeza que quando ela diz assim, ela tá falando de mim, ela também quer dizer com isso, poxa, mãe, alguém entende. entende? Poxa, mãe, eu não tô sozinha. Poxa, mãe, então isso que eu sinto tem nome. Uhum. Poxa, mãe, então eu não sou errada. Nossa, ela ficou com uma cara assim de feliz. Eu não sei, eu podia, não tinha nem como filmar, mas achei tão encantador assim ela poder ter o conhecimento que tem, mas de uma forma assim fácil, que não é bicho de 7 cabeças, não é aquela doença, é que é um transtorno mesmo que a gente, com todo conhecimento e a ajuda, a gente consegue contornar, ajudar. Ah, isso aí. Que lindo, viu? Olha, parabéns Eu que por agradeço. você ter iniciado esse movimento crescente do aprendizado. Eu tenho falado isso em todas as lives, porque não é fácil dar o primeiro passo. E você já estava com 6 anos de diagnóstico, fazendo já tratamento. Quer dizer, tudo parecia ok, mas você ainda assim falou: não, vou fazer mais, vou tomar essa decisão, vou correr atrás de um conhecimento. Parabéns, parabéns, Laísa. Olha, isso significa muito, não só para você, mas para a Luísa. Isso significa muito. Ela é mais importante. Você, a partir de um conhecimento adequado, você muda a história da vida dela. Realmente, Paula, tá sendo transformador. Eu não vou parar por aqui, não, vou continuar fazendo seus cursos. Percebi. Isso. O meu curso é o único que pode ter repetência, entendeu? Você pode, ó. Quanto mais você fizer, melhor, porque sempre vai ter algo diferente que você não pegou na primeira vez, sempre vai ter algo que você vai aprender de novo. É isso que eu vou fazer. Tô terminando, né? Já tô no último módulo e vou fazer de novo porque acho que a primeira parte do autoconhecimento, aquilo ali mexeu demais comigo. Que eu falo, não, eu preciso ver novamente, eu vou ver. E eu quero te agradecer muito
pelo seu conhecimento, por você dividir com a gente seu conhecimento de uma forma, do jeito fácil, do jeito claro. Que Deus possa te dar ainda mais sabedoria para você poder ajudar. Com certeza você está ajudando muita gente. E uma coisa eu quero deixar assim para os pais, nossos pais. Ajuda seu filho. Não seja ignorante em não aceitar. Aceita, como se diz aqui, ditado, aceita que dói menos, vamos falar assim, mas aceita na questão de ajudar o seu filho, porque você não tem a noção, tanto que a criança sofre. Eu só pude saber ter esse conhecimento depois do seu curso. E ele sofre demais. E eu, fazendo as comparações com a Luísa do antes e do depois, eu pude ver realmente o quanto que ele sofre. Então, pais, ajuda seus filhos. Vai buscar conhecimento e cá, Paula. Ah, obrigada, querida. Olha, muito orgulho, viu, de você, da sua jornada. E tenho certeza que as transformações, elas não param por aqui. Você só vai, ó, conquistar ainda mais. Os desafios permanecem, porque não some, não é mágica. Mas quando se tem repertório para lidar com os desafios, tudo fica mais fácil. Parabéns, viu? Um beijo enorme para você, para a Luísa. Continuem a nadar, como diria a Dori. Obrigada, Paula. Deus abençoe. Até mais. Amei fazer a live. Eu estava toda ansiosa, mas foi tão fácil. Tá linda, viva e toda linda. Obrigada a você também. E hoje é meu aniversário, esse foi o meu presente. Ah, mentira! Parabéns! Não acredito! Obrigada. Nossa, um presentão poder falar com você. Que legal! Entra em contato com a Camila lá no suporte. Fala para ela te dar um recursos criativos das emoções de presente. Obrigada. De aniversário, viu, Cá? A Camila tá aí presente. Tá bom. Vamos dar de presente para essa aluna maravilhosa. Parabéns, obrigada. Deus te abençoe muito, viu? Beijo, você também. Tchau. Eba! Que delícia! Que delícia de relato! Como é bom poder aprender com os erros das pessoas ao nosso redor. E como é bom também se ver no relato das pessoas, não é mesmo? Eu imagino que você que está aí se sentindo isolada do mundo, achando que você é a pior mãe do mundo, que tudo acontece com você. Eu imagino que quando você ouve esses relatos das mães que estão participando da Semana Paz de TDAH, te dá um quentinho no coração, né? Dá aquela sensação de que, poxa, tô sozinha não. Tem luz no fim desse túnel, viu? Boa coisa boa. E ó, vou te dizer, não é uma luz não, é uma claridade imensa no fim desse túnel. Vem fazer parte da próxima turma do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. Eu vou ter o maior prazer do mundo de te acompanhar de perto nessa trajetória. Comenta aqui que eu quero. Eu vou te mandar as informações por direct. Você vai ter a oportunidade de entrar em contato com a minha equipe, tirar as suas dúvidas, relatar suas dificuldades, enfim. Vamos bater um papo. A gente quer encontrar uma solução para você. Eu vi que algumas pessoas perguntaram aqui sobre o curso. O curso ele é um curso gravado, o que significa que você pode assistir no melhor horário, de onde você quiser. Pode assistir pelo telefone, pode assistir pelo computador, pode assistir no trabalho, pode assistir lavando louça, pode colocar no carro enquanto você dirige. Você adequa o curso à sua rotina. O curso fica disponível por 1 ano e ao longo desse 1 ano você vai poder assistir quantas vezes você desejar. Tem todos os módulos do curso onde eu dou as aulas. Tem também módulos extras, né? Que eu trouxe especialistas, uma equipe mesmo multidisciplinar para apoiar as suas transformações, para te dar suporte. Então tem curso com psiquiatra, com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, psicopedagoga, enfim. Vários especialistas que complementam, que agregam, que somam e, enfim, e que transformam a vida de tantas famílias que fazem parte do curso. Além disso, tem 4 mentorias comigo. Como é que funcionam essas mentorias? São 4 encontros
online, ao vivo e em grupo. Então, eu me reúno com a turma e nós partilhamos, conversamos, trocamos, eu tiro dúvidas dos alunos, os alunos têm a oportunidade de aprender com outras histórias, de tirar as dúvidas comigo, de contar a própria história. Cada mentoria dura 4 horas, ou seja, você vai ter 4 mentorias de 4 horas cada mentoria. Incrível. Inclusive, hoje tem mentoria à noite. Então, minha gente, é só uma questão de se achegar. Venha. Venha que eu já estou te esperando de braços abertos. Louca para ter você aqui na próxima semana, Paz de TDAH. Se quiser, entre em contato com a gente que a gente vai tentar te ajudar a encontrar uma solução aí para as suas dificuldades. Um beijo!